Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Estratigrafia, e você encontra um link para a playlist de estratigrafia aqui no canto e um link para um curso completo de Geologia Sedimentar, como é oferecido para os alunos da USP, aqui embaixo na descrição. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco dos processos e da preservação de sedimentos em costas dominadas por ondas. Inicialmente vamos discutir os elementos morfológicos, os cordões litorâneos progradacionais, os sistemas ilha-barreira e como essas coisas ficam preservadas no registro. Então, inicialmente, uma costa dominada por onda é entendida como um ambiente costeiro em que as ondas são as principais responsáveis pela mobilização e, portanto, pelas características finais dos sedimentos depositados. Isso não é um conceito absoluto, não é necessariamente dependente da intensidade das ondas ou da frequência, mas sim de um equilíbrio entre os processos de onda e os processos de maré. Então a gente vê aqui nessa região em que provavelmente a direção de propagação de ondas é essa aqui, em que uma região que é protegida da ação de ondas tem um predomínio de processo de maré. A gente vê essas planícies lamosas aqui, são planícies de maré, a gente pode discutir isso em outra aula, enquanto que a área que está recebendo o aporte de ondas é uma costa com uma morfologia tipicamente de costa dominada por onda, com esses cordões litorâneos. Quer dizer, numa mesma região você tem uma área em que predomina a onda, outra em que predomina a maré. É importante saber isso quando a gente vai interpretar o registro antigo. E da mesma maneira, em regiões que a amplitude de maré é pequena, tende a ter uma costa dominada por ondas, mesmo se a intensidade de ondas não for muito significativa, como, por exemplo, nas costas do mar Mediterrâneo. Então é um equilíbrio entre os dois processos. O que ganhar é o que predomina no registro, é o que controla o transporte e a deposição final, e é o que vai controlar a morfologia e a distribuição dos subambientes. É importante discutir em costas dominadas por onda uma nomenclatura aí que é relativa à batimetria. Então, se você fizer um perfil nessa direção, a gente está saindo de uma zona emersa, em que, nesse caso aqui, predomina o transporte pelo vento, um campo de dunas eólicas. E aí uma zona de águas rasas, aqui cada vez mais profundas, e uma zona de água mais funda, que tem abruptamente um ganho de profundidade nessa região. Então tem um perfil, águas cada vez mais profundas nessa direção, abruptamente mais profundas. E a direção de propagação de ondas, nesse caso aqui, é essa. Você tem as frentes de onda vindo nessa direção e tem uma obliquidade em relação à costa. Isso resulta numa direção média de transporte que é paralela à costa, considerando a componente dessa direção de aporte de ondas. Então, esse transporte aqui a gente chama de deriva litorânea. Os sedimentos vão ser transportados nessa direção, porque apesar do fluxo oscilatório, como a gente viu na aula específica, ser um movimento circular de transporte, ele não tem uma componente permanente de transporte. No fundo, ele vira uma oscilação quando você é achato orbital. Mas quando você chega perto da costa, isso vira um fluxo de ida e volta, um swash back swash aqui na zona de arrebentação. Tudo isso é verdade, mas essa obliquidade aqui ela implica numa direção média de transporte, porque a direção de transporte do swash back swash é essa, mas a de retorno é perpendicular à declividade. Então, isso aqui na zona de arrebentação tem essa componente, mas em águas mais profundas também tem essa componente, né? Só começar a ter alguma simetria da onda que você começa a ter uma componente de deslocamento da carga em suspensão, e nesse caso a areia está permanentemente em suspensão e tem uma deriva na direção da componente do aporte de ondas paralela à costa. Tem uma nomenclatura para essas diferentes zonas, né? A gente vai ver no próximo slide, mas
já é importante discutir aqui que as águas mais rasas vão sofrer mais a ação dos orbitais achatados levando e trazendo sedimento no fundo. Quanto mais profunda a água, menos isso ocorre. E as características de cada zona dependem, então, da batimetria. Então tem uma nomenclatura relacionada a isso. Aqui num perfil, né? Esse aqui é o nível da maré alta. Esse aqui é o nível da maré baixa, médio. Aqui é o limite de profundidade em que as ondas de tempo bom, as comuns, têm energia suficiente para mobilizar a granulação que está disponível aqui. É claro que esse conceito de nível de base de onda do tempo bom depende da granulação, porque é a profundidade até a qual você consegue transportar o sedimento. O sedimento mais grosso só vai ser transportado por energias maiores, lembrando que é aquele conceito do orbital que se achata numa elipse e vira um movimento de vai e vem no fundo, e ao mesmo tempo em que ele perde amplitude indo para o fundo. Então, em águas mais rasas, você está achatando um orbital maior, em águas mais fundas, você está achatando um orbital menor, e se você considerar a velocidade de transporte de uma partícula acelerando, parando, desacelerando e voltando, a velocidade máxima nesse ciclo é o que conta e ela vai ser função dessa amplitude. Então, águas mais fundas têm uma amplitude reduzida, menos energia para transportar as ondas, menos força de cisalhamento no fundo. Águas mais rasas, mais força de cisalhamento no fundo. A partir de um certo ponto, você não tem mais, no tempo bom, capacidade de mover o fundo, e normalmente nessa zona você vai começar a decantar a água e sedimentos finos depositam aqui durante o tempo bom. Mas em eventos de tempestade, com ondas maiores, é possível que os orbitais toquem esse fundo aqui, e aí você define um outro nível de base, que é o nível de base de onda de tempestade. Então essa zona aqui, por longos períodos, é só decantação, só deposição de fino, e durante alguns episódios vai ter eventos de retrabalhamento do fundo e aporte de areia, a gente já vai ver isso. Enquanto que, numa região abaixo desse nível de base de onda de tempestade, só tem processos de decantação e mais nada. E a gente tem uma estratigrafia esperada para essas coisas, né? Como é que são os depósitos de cada uma dessas zonas? Bom, a deposição típica aqui da água mais profunda, então, é só lama depositando. E é claro que vai ter bioturbação, se você tiver um depósito fanerozoico. Isso vai estar afetado por organismos que cavam aqui o fundo. Nessa zona entre o nível de base de onda de tempestade e o nível de base de tempo bom, você tem intercalação de lamas com aportes de areia. Então, essa área mais funda a gente chama de offshore ou costa fora. Só que a transição do offshore, ondas de tempestade acontecem. E daqui para cima você não encontra mais lama depositada, vai encontrar só areias. Nas águas mais profundas, formas de leito menores, ripples de onda. Nas águas mais rasas, formas de leito maiores e talvez estratificações cruzadas Ramoqui, como a gente vê na aula que lida com os processos de fluxo oscilatório. E na zona de arrebentação, onde predomina, que é uma área que você pode observar pessoalmente, né? Mesmo sem mergulhar, onde predomina a onda, quando ela quebra, ela espraia, depois a gravidade faz voltar. Você tem águas muito rasas e com alta declividade, e isso aqui faz com que seja uma corrente pulsante de ida e volta, não tem cara de fluxo oscilatório, não tem cara de onda, e essa corrente, ela geralmente alterna regime de fluxo superior aqui mais no meio do pulso com regime de fluxo inferior aqui embaixo. Então tem ripples assimétricas, ripples de fluxo combinado, corrente onda, ou só corrente, passando para leito plano. E a geometria desses corpos é tipicamente a da praia, mudando de declividade ao longo do tempo, dependendo da energia de cada época. Então você fica com esses estratos em cunha e uma estratificação em que domina o plano paralelo em séries inclinadas em baixo ângulo. Então é uma distribuição aqui dos depósitos esperados com a batimetria
E na costa dominada por onda, quanto mais fundo, mais lama. Quanto mais raso, mais energético, mais areia. É importante a gente discutir aqui uma questão que é a de como essa areia chega nas áreas mais profundas, né? Então ela chega por quê? Esse ganho de profundidade implica numa declividade e tem dois processos que vão transportar a areia para lá. Um processo são as próprias correntes de retorno, então a gente tem uma costa aqui, como aquela que a gente desenhou, mas agora eu quero desenhar as frentes de onda chegando ortogonalmente à costa. E o que acontece aqui é que você obrigatoriamente vai ter uma circulação da deriva litorânea e tem lugares em que se estabelecem canais de retorno. Então, por esses caminhos é possível trazer areia para águas mais profundas e espalhar lá. Mas também, estamos vendo em planta aqui, né? Também tem a questão da própria declividade permitir não ter uma declividade e você tem as águas mais concentradas em sedimento no fundo, enquanto elas são agitadas pelas ondas. Então tem mais areia aqui no fundo do que em cima. Isso permitiria com que essa camada aqui ficasse ligeiramente mais densa e se deslocasse para o fundo. Como essas declividades são muito baixas, de décimos de grau, se considerava que isso não pudesse acontecer como uma corrente autossustentada, que essa densidade permitisse a aceleração desse transporte. Só que como tem a agitação por ondas, tem os orbitais mantendo isso em suspensão, você não precisa que a corrente tenha energia suficiente para manter isso em suspensão. Então esse processo de transporte lento pelo fundo, como uma camada mais densa, ele acaba acontecendo mesmo em declividades bem baixas. E durante as tempestades, provavelmente esse processo é o dominante para levar essas areias que formam as camadas de areia aqui do offshore transition. Quais são os elementos que a gente reconhece aí na morfologia dessas costas? A gente vai dividir dois tipos básicos. Um em que a linha de costa com o tempo foi avançando para o oceano. Né? Isso pode ser por uma regressão forçada ou pode ser... Então a primeira costa é aqui e a última é aqui. Ou só porque o aporte é maior do que a geração de espaço. Então isso aqui é uma costa progradacional. E a morfologia típica é isso que a gente chama de cordões litorâneos, o strand plane. Essa morfologia característica, se você vê qualquer imagem aérea de qualquer lugar do mundo em que tem essa morfologia, você pode ter certeza que o processo dominante de transporte de sedimentos aqui é por ondas. E tem uma diferença importante entre costas dominadas por ondas e deltas dominados por ondas, né? Porque o delta dominado por onda retrabalha o sedimento que um rio traz e as frentes de onda acabam espalhando esse sedimento com a morfologia de cordões litorâneos, certo? E uma costa dominada por onda como aquela que a gente viu é a mesma coisa, só que o rio está numa região mais distal. Então você não tem o rio, não tem rio nenhum e está fazendo um cordão litorâneo aqui, certo? Agora a gente tem que considerar também que um rio pode ser uma barreira hidráulica, tem casos documentados na literatura sobre isso. E se você tiver uma deriva ao contrário dessa que eu desenhei, vindo de lá para cá, claro que quem trouxe essa areia para o mar foi um rio, mesmo que muito longe. E aí você reconhece feições como essas, em que a origem desses sedimentos é muito distante de uma deriva lá de longe, centenas ou até milhares de quilômetros. E essa outra areia aqui veio desse rio. Então, a morfologia de um delta dominado por onda, mas ele é composto, na verdade. Isso aqui é um cordão litorâneo que essa barreira hidráulica aqui ajudou a depositar. E essa parte aqui tem a fonte mesmo nesse rio. Então tem essa relação entre deltas dominados por onda e esses sistemas de transporte mais longo fazendo cordões litorâneos. Mas o que acontece com essas costas dominadas por onda, no caso de você ter uma taxa de geração de espaço maior do que o aporte, né? De estar num ambiente, num trato de sistema retrogradacional,
transgressivo nesse caso. Só para relembrar. Você tem uma antepraia aqui, foreshore. Na água um pouco mais fundo, shore face, face litorânea. Um offshore aqui. E a transição. E aqueles limites que a gente viu, né, que são as nível de base de onda de tempestade e de tempo bom, de tempestade. Aqui o nível da maré mais baixa, médio, nível da maré mais alta, médio. E tem uma outra região, que é aqui atrás, que é o backshore, né? Que tem os outros processos aqui. Acontece que quando isso tudo é elevado pela eustasia a uma taxa maior do que o aporte consegue preencher, a parte que tem menos energia e alaga mais fácil é o backshore. Então, nessa situação, você fica com uma coisa com essa cara, que é uma laguna. É uma área em que o oceano, a água oceânica entra, inunda o backshore, e todos aqueles elementos que a gente viu que compõem uma costa dominada por onda, eles estão aqui, no que a gente chama de ilha-barreira ou barra-barreira, dependendo se ela é conectada ou não com o continente. Nesse caso aqui é uma barra-barreira. Então você tem a mesma estratigrafia aqui que a gente viu, só que aqui atrás tem uma laguna protegida. Nos litorais de hoje em dia, você encontra as duas feições. Tem lugares, teve uma transgressão muito rápida, uma subida muito rápida do nível do mar, aí no Holoceno. E em alguns lugares o aporte sedimentar foi suficiente para fazer sistemas de cordões litorâneos, progradacionais. Em outros, ela ainda preserva a morfologia de lagunas e barreiras que é herdada das altas taxas de subida do nível do mar de alguns milhares de anos atrás. Então isso é visto em várias regiões do mundo. Aqui de novo, né? Isso aqui é uma ilha-barreira, você vê. Tem 2 canais de acesso da água aqui. É claro que aqui a água é mais rasa, né? Aqui é uma costa dominada por onda. Isso aqui tem coisas que são iguais aos cordões litorâneos. E aqui atrás uma área que fica protegida das ondas. E como ela está protegida das ondas, o processo dominante de transporte e deposição aqui dentro são as correntes de maré. Então isso é uma feição importante, né? Essa costa. Aqui você tem elementos típicos de maré, mesmo que a amplitude de maré seja pequena, como é o caso aqui do litoral leste da América do Sul. A amplitude de maré é muito pequena, mas você tem nas lagunas os elementos morfológicos de maré preservados. Então aqui a gente está olhando em detalhe essa ponta, as ondas estão vindo aqui, nessa direção. Você tem os cordões litorâneos, isso aqui tudo é uma barreira que protegeu esses depósitos dominados por maré aqui dentro, com canais de maré, planícies de maré e todos os elementos que a gente espera. As lagunas têm essa feição e outras baías protegidas que não são necessariamente lagunas também. Um elemento importante, que acontece principalmente onde tem furacões, tempestades intensas, são esses lobos aqui de sedimentos que conseguem passar por cima da barreira durante as tempestades, os grandes eventos. Então você joga sedimentos aqui internamente na laguna, que são retrabalhados da barreira, são arenosos, e montam o que a gente chama de leques ou lobos de washover, de sobrelavagem. Passou por cima. E existe uma gradação entre o que a gente chama de lagunas e o que a gente chama de estuários barrados. E aí a questão é simples. Onde é um vale de rio que chega na costa e esse contexto transgressivo promoveu uma costa dominada por onda, né? Promoveu o estabelecimento de uma barreira e um ambiente calmo, inundado atrás, mas é dentro do vale de um rio, isso é um estuário barrado. E onde não tem rio nenhum, ou tem um rio menor que não influencia muito, e a orientação dessa zona alagada é a morfologia do backshore, quer dizer, paralela à linha de costa, isso é uma laguna. E é claro que nesse caso aqui do Golfo do México tem uma gradação, né?
Você tem nitidamente um estuário aqui, no oeste. Nitidamente uma laguna aqui, mais no leste. E aqui você tem uma coisa mista, né? Tem um vale aqui que junta com outro vale. Aí aqui tem um antigo cordão litorâneo, aqui tem uma nova barreira, uma morfologia de laguna aqui e uma coisa virando dois estuários que se juntam a colar. Então são dois end members, né? Tem coisas graduais entre o estuário barrado e a laguna. E como é que isso fica preservado no registro? Bom, os nossos cordões litorâneos progradacionais vão ter uma morfologia em que você passa do costa fora do offshore, o offshore transition, shore face e o foreshore, né? Um sobrepõe o outro com o avanço da linha de costa na direção do mar, né? E o backshore por cima, os depósitos subaéreos. Então é uma estratigrafia aqui como se fosse um delta, mas com um ângulo muito baixo, em que as águas mais rasas sobrepõem as águas mais fundas. Agora, quando o sistema perde e faz uma retrogradação, e você tem o desenvolvimento da laguna e da ilha barreira, tipicamente essa barreira é retrogradacional, então ela recobre depósitos anteriores de laguna durante a retrogradação, né? Num mar alto como a gente está agora, não necessariamente. Então você tem essa região proximal, a laguna sendo recoberta pela barreira, que é uma assinatura da retrogradação. E os depósitos anteriores que estão aqui, eles tipicamente têm um limite de topo, que é uma superfície erosiva entre o antigo nível de base de onda de tempo bom e o novo. Porque essa região do shore face, ela tem muita energia. E quando o shore face vai subindo, ele vai erodindo depósitos subaéreos anteriores e de foreshore. Então você tem essa superfície que na estratigrafia de sequência é chamada de superfície de ravinamento. Ela acontece entre uma posição de nível de base de onda tempo bom anterior e uma nova. É uma superfície erosiva que tende a ser plana e tende a ter posto em suspensão todo o material fino, removido ele dali e concentrar um depósito residual de grossos. Podem ser conchas, fósseis, talvez seixos, material clástico, coisas que estavam no subaéreo, se fosse um rio. Um lag residual, um depósito grosso associado a uma superfície plana que se formou durante a transgressão. Bom, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado.